Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Eu fico muito feliz e muito grato, né, por estar conseguindo fazer o Cultura Geral no nível que está, trazendo os profissionais, trazendo as pessoas que têm coisa a dizer para o Brasil inteiro, essas pessoas também que se predispõem, como disse o Christian Dunker aqui, essas pessoas que se predispõem a usar a palavra para chegar de forma mais concisa às pessoas, né? Só a palavra pode nos ajudar nesse momento, né? Então, nada melhor do que a gente falar, como eu tenho falado muito aqui no programa, que é muitas das pautas ligadas à psicologia, à psicanálise, ao saber humano, pensar a mente humana, pensar esse momento que a gente está passando também, amplificado aí de crise sanitária, né? De crise de representatividade. Então, essas pessoas que têm vindo ao programa, que é o caso de hoje, tem muito a contribuir, não só com a fala, mas também com a personalidade de estar aí nessa batalha há muito tempo e conseguir conduzir a vida das pessoas de uma certa forma, seguindo e dando algum norte, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho de castração, de psicanálise, desenvolvimento da vida humana, com o Tiago Lousas, psicanalista, paulistano, né? Está lá em São José dos Campos agora, morou em Minas também, num lugar frio para danar lá no centro, lá no sul de Minas, mas é sempre bom, né? Tomou um cafezinho de Minas, né? Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, é sempre um prazer receber você, receber essas pessoas que têm contribuído muito com a sociedade brasileira e aberto esse espaço de diálogo, consolidando esse espaço de diálogo aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, Edson. E aqui tá fazendo um friozinho, tô sentindo falta mesmo de um pão de queijo e um café daí, viu? Tá fazendo falta aqui. O Tiago, como é que a gente pode pensar um pouco, antes da gente entrar essencialmente nas pautas, pensar a psicanálise nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que essa pandemia não vai passar tão cedo, muito pelo contrário, tem ido e voltado. Aliás, acho que ela nem chegou aí, né? Ela tem ficado, amenizado e amplificado, né? E a gente está voltando Sim. Nessa fase, acho que estaca zero de novo, além do vírus normal, com outras transmutações do vírus. Como é que a psicanálise pode socorrer e nos ajudar as pessoas nesse momento? Primeiro, vou até resgatar de novo o Dunker aí que você trouxe, né? A psicanálise em si é a cura pela fala, né? Então, nessa época onde a gente está um pouco mais enclausurado aí, onde às vezes as emoções estão mais à flor da pele, onde a gente tem que lidar com a gente mesmo ali, né? Às vezes no relacionamento que a gente tinha, não era tão próximo, com os filhos em casa, a gente acaba tendo que lidar com situações que a gente não estava acostumado. E aí a psicanálise, obviamente, pelo poder da escuta, né? Quando uma pessoa se coloca nessa posição de falar das suas questões, de se abrir, de falar das suas angústias, a psicanálise tem esse convite para ouvir, né, essas pessoas. E aí justamente, vou ser repetitivo aqui, é a cura pela fala, né? Quando a gente fala, a gente se ouve, a gente consegue elaborar, a gente consegue prestar atenção, a gente consegue, enfim, elaborar e reelaborar algumas questões, né, que aí vão trazendo algumas amenidades, vão trazendo algumas como a gente pode colocar aqui, alguma tranquilidade emocional nesse momento, né, principalmente dentro de casa, porque nesse momento não está fácil para ninguém aí. A gente vê questões de crise de fome, questões também de crise de depressão, de angústia, de ansiedade, síndrome do pânico. Então, quando a gente, de certa forma, se coloca aí, pela fala, a gente dá vazão para isso aí que está travado, às vezes, internamente, né? Tiago, como é que a gente pode pensar a identidade? Como é que a gente... Tem gente que ainda
não se enxerga como uma identidade, né? E tem pessoas que precisam resgatar a identidade. Como é que a gente pensa tudo isso? Como é que a gente traz esse conceito de identidade? E se a pessoa perde, como que ela pode resgatar? Como é que a pessoa pode se identificar? Você poderia falar isso para a gente um pouquinho? Sim, e é muito, faz um paralelo e até vai converger com o tema da castração, né? A castração é justamente, se a gente for colocar, é o limite entre eu e o outro, né? Ali na fase da infância, ali mais ou menos nos 4, 5 anos de idade, onde tem essa intervenção dos parentais, né? Para colocar o limite. E aí a criança sai, por exemplo, de um narcisismo ali primário, onde tudo é voltado para ela, e ela passa a conseguir enxergar o outro, né? Ela passa a conseguir a entender o outro, a compreender que não existe só ela dentro do mundo, né? E se a gente for ver, quando eu acho que eu só sou eu dentro do mundo, eu acabo não me identificando com o que é o outro, né? Porque eu só existo através do outro, né? Eu só tenho essa existência, só passo a viver quando eu olho que o outro está ali, e ele é o meu reflexo, e eu começo a enxergar isso. Então, se não tem isso, se não tem esse limite, esse superego que a psicanálise coloca, né, que Freud colocava, essa instância, eu não consigo, de fato, ter uma relação de mais proximidade, de amor em direção ao outro. Acaba sendo um amor totalmente narcísico para si. E aí se perde toda a questão de o que é humanidade mesmo, né? E aí a gente vê questões bárbaras que desde violências até, por exemplo, tomadas de decisão política que leva mais em consideração a si mesmo do que em relação à população. Eu lendo as suas coisas aqui, dou umas bibliotadas e dou umas pesquisadas, eu vi algumas coisas, por exemplo, das questões externas, como que as questões externas, elas de fato interferem na vida da gente. Você poderia dar um parâmetro para a gente do que são essas questões externas e como que isso interfere na nossa vida? De fato, ali a gente tem, como todo mundo conhece aí, já ouviu falar, a gente tem a questão do ego ali, né? O ego é uma instância também psíquica que Freud trouxe aí. E o ego, eu sempre brinco, coitado, que ele fica no meio do conflito ali, né? Ele fica no meio do conflito das questões internas e das questões externas, né? As pressões internas são sempre as nossas questões mesmo, que a gente vivenciou, que a gente traz do nosso inconsciente, da nossa criação, os nossos traumas, os excessos, as faltas que a gente teve, né? E as questões externas, quer dizer, é tudo aquilo que é demandado por nós, pelo outro, perdão. Tudo que é demandado pelo outro, pela sociedade, né? De forma geral. Então, se eu não tenho uma identificação ali, a gente pode voltar na castração, se eu não tenho uma identificação ali do que é eu e do que é o outro, eu vou acabar querendo me moldar em relação ao outro, né? Então, tudo que é demandado e que me traz um certo aplauso, um certo reconhecimento, eu vou fazer. Eu vou fazer para ser aceito, né? Eu vou fazer para ser aplaudido, eu vou fazer para ser reconhecido. E aí eu perco a minha personalidade, de certa forma. Eu não tenho uma identificação, eu não tenho quem sou eu, Thiago, né? Eu tenho o que é o outro, porque o outro é aquilo que me traz. Se a gente for voltar ao que eu estava falando, né? Naquela fase ali de narcisismo primário, quem a criança se identifica através da mãe, do pai ali, né? Então é como se fosse uma extensão. Então o que o pai faz, a mãe faz, ele acaba meio que reproduzindo. Quando eu não tenho essa castração, e de novo a gente vai voltar nesse tema, que é um dos marcos da psicanálise, né? Quando eu não tenho essa castração, eu acabo me confundindo entre o meu desejo e o desejo do outro. E eu acabo perdendo essa personalidade mesmo. Eu acabo não tendo uma identificação desse processo. Eu acabo estando nessa simbiose. Lógico que é uma simbiose diferente de uma função ali mãe e filho, né? Que tem essa simbiose ali. Mas acaba tendo a consequência em outros objetos, né? Na sociedade, em outras pessoas, em relações. Então, eu acabo confundindo quem sou eu e quem é o outro. E aí eu não tenho personalidade mesmo. E aí eu vou nesse movimento de massa e vou tentando achar a melhor forma de eu ser aceito, de eu ter um prazer ali na minha satisfação narcísica, né? As redes sociais têm a ver com essa questão, das questões externas também, assim, essa coisa do... Posso dizer que até uma identificação narcísica, a pessoa se vê ali e ela quer estar naquele espaço e ela se enxerga daquela forma. Essa construção, ela está muito presente nessas relações mais líquidas? Sem dúvida.
Isso aí de certa forma, a rede social é um câncer para a sociedade, né? Você citou o Bauman aí nas relações líquidas e é isso. Porque ali você vai mostrar sempre o seu melhor, você nunca vai colocar nada do que é... Quem diz um irmão meu sempre brinca, fala assim, se a gente nunca vai ver alguém postando uma foto, eu no velório da minha avó aqui, entendeu? Você nunca vai ver uma coisa dessa assim, você vai sempre ver as pessoas estão 100% em férias, né? 100% fitness, estão 100% ali viajando, comendo uma comida boa, e isso, lógico, né, traz a cultura do like, aí, a cultura da resposta imediata, traz a cultura do ser aprovado. Quantas vezes já ouvi de colegas, assim, de pessoas próximas, assim, puxa, eu tirei umas 10 fotos e tive que escolher qual ia postar, e eu postei, depois eu apaguei, eu repostei de novo, né, para ver se estava bem ali, esteticamente, ou o cenário estava legal. Então você vai se moldando. Isso aí, de certa forma, é um câncer social mesmo isso. A tecnologia tem a sua vantagem, a gente não pode tirar, não pode ter um demérito em relação a isso, tanto que a gente está conseguindo fazer essa entrevista aqui hoje por conta da tecnologia, mas também tem essa parte de manobra de massa aí, né? Por essa questão mais do que é o padrão, né? Uma outra questão interessante, qual é o padrão ideal, né? Às vezes se estabelece um padrão ideal que não tem limite. E aí, quando você não tem limite, você se destroça, você perde a sua identidade, você se massacra para tentar conquistar alguma coisa. Nós estamos diante, e já conversei aqui com o Daniel Amar Pérez, o Daniel Lima, lá de Pernambuco, agora eu vou conversar com você também. A gente vai conversando e depois eu vou citando, tá? Porque vai trazendo elementos novos nas entrevistas, né? Mas como é que você vê essa sociedade da estética fora desse campo da ética? Que a gente está substituindo, de fato, uma sociedade mais ética pela sociedade da estética, né? Você vale o que você tem, essa teoria essa teologia da prosperidade, essa ideia aí de domínio da subjetividade do sujeito, né? Que faz com que o sujeito não perceba que ele é o instrumento principal. Eu lembro que o Marcelo Matos, quando esteve aqui, estudou comigo na Milton Campos, nós estudamos juntos, quando ele estava estudando a Lei Geral de Proteção de Dados, ele falou assim, a primeira frase, quando estava começando a falar desse assunto, o programa tem 6 anos, aí ele falou assim, ó, desconfie, porque quando o produto é de graça, o produto é você. Isso há 6 anos atrás, né? E hoje a gente continua repetindo essa coisa, né? Mas a gente percebe, Tomás, que as pessoas, Tiago, que as pessoas não perceberam, não entenderam isso ainda, porque ou não entenderam, ou elas são dominadas a não entender isso, também não querem saber. Essa diferenciação da sociedade, da estética para a ética, é ponto crucial para a gente entender a sociedade atual? Sem dúvida, porque é colocado um certo padrão, como eu falei, que não tem um limite, né? A questão da prosperidade, do American Way of Life, né? De se ter tudo, de se ter sempre pautado no ter alguma coisa. A felicidade está pautada no ter e não no ser, né? Visto que somos seres transcendentes, né? E aqui excluindo questão religião e sim metafísica. Então, está muito mais pautado nisso, né? A gente... e aí... Lógico que a gente vem pela cultura do consumismo, vem pela cultura do capitalismo, que tem seu valor, mas acho que está muito distorcido em relação a esse ter e ser, e aí você perde, de certa forma, a subjetividade do que é o ser humano mesmo, né? Você perde o espectro do que é o ser humano, você passa a pautar ele por essas questões do ter mesmo, né? Parece que a gente perdeu a capacidade de olhar a transcendência. É muito mais uma questão de racionalização em cima do outro, muito mais uma questão de eu rotular o outro, e aí eu perco, porque quando eu rotulo, de certa forma, eu perco a dimensão do espectro humano que o outro tem, né? Se ele é X, se ele é Y, se ele tem carro A, carro B, se ele é PT, se ele é Lula, se ele é Bolsonaro, se ele é não sei, qualquer coisa, eu acabo... caindo nessa cultura aí que a gente tem do certo cancelamento, né? Por uma coisa que aquela pessoa tem, por uma mínima questão, quer dizer, ela já não se identifica mais em relação a mim, ela já não é mais igual a mim, ela já não é mais um semelhante igual a mim. Eu perco esse espectro do que é o humano. O humano é muito mais do que isso. A mente humana é muito mais do que isso. É uma delícia, às vezes, a gente poder sentar na frente de alguém e poder explorar um universo que a gente não conhece. Só que a gente não percebe isso.
né? Pô, quantas coisas, talvez, numa fala aqui, talvez se a gente for tomar alguma coisa fora aqui do ar, né? Quantas coisas, talvez, você não pode revelar para mim que vai me ajudar, ou eu revelar para você que a gente pode trocar experiências, assim com qualquer outra pessoa, né? Independente de partido, religião, de se você tem carro A, eu tenho carro B, ou se fulano mora em condomínio aberto, fechado. Então, isso perde mesmo, né? Diminuiu muito, muito a questão do ser humano. E eu acho que, de certa forma, a psicologia em si hoje diminuiu muito também a questão do que é a transcendência do ser humano, do que é a própria psique. A gente é muito mais do que isso que está colocado, né? Essa cultura aí meio que sem muito cabimento do que tentam encaixar a gente, né? Parece que a gente tem que se encaixar em algumas caixinhas, que se você não tiver encaixado nelas, você não está valendo muita coisa ali, né? Como é que a gente deve encarar a lucidez ou a falta dela, Tiago? O que você nos traz nesse sentido? Olha, a lucidez eu posso colocar talvez como a questão do superego aí, voltando na castração, né? A gente só tem um ser humano lúcido se ele tem um determinado tipo de superego. O superego, se a gente puder trazer uma questão mais simples aqui, é aquela voz interna que fala com a gente, né? Ela pode ser muito castradora, muito tirana, mas ela é o que dá o limite para a gente, né? Quando eu tenho uma certa lucidez, quando eu tenho um superego, quando sou castrado, eu consigo enxergar o outro, né? Porque a capacidade de lucidez é isso. Eu saber que as coisas não giram em torno de mim, né? Eu saber que eu preciso exercitar minha capacidade de frustração, que eu preciso exercitar minha resiliência, que o outro vai me frustrar e eu tenho que lidar com a minha própria angústia, né? E lidar com a minha própria angústia real e não, às vezes, lidar com a minha própria angústia, às vezes, tentando substituir por uma compra, por algum outro tipo de coisa, né? Então, quando se tem esse processo de lucidez, de superego aí, você consegue ter uma relação melhor com o outro, consigo e com o outro, né? Você consegue ter uma relação que a gente chama na psicanálise de relação objetal. Eu consigo ver o outro na sua dimensão, nas suas fragilidades, nas suas qualidades, consigo suportá-lo através do meu amor em direção ao outro, né? Então, para mim, lucidez é isso, a gente conseguir ter essa capacidade de olhar para o outro, saindo de mim em direção ao outro, né? O Tiago, uma pergunta que eu queria te fazer, eu pensei como é que eu ia elaborar essa pergunta e eu queria te perguntar como é que a gente pode entender hoje. Eu estava conversando isso esses dias também com outras mulheres e nós falamos do sequestro do desejo da mulher, mas eu queria te perguntar por que a energia vital da sexualidade ela é tão importante no processo de dominação. Como é que eles trabalham? Como é que esse campo do consumo, essa ideia de dominação do sujeito, da subjetividade do sujeito, traz essa perspectiva de controle do desejo? E aí não só da mulher, mas do homem também, né? Controlando a sexualidade do outro, controlando a forma, o corpo a forma que a pessoa lidar com o corpo, né? Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade e entender um pouco disso, porque a gente percebe, eu percebo praticamente, quase que todos os dias, uma amplificação da infelicidade porque existe uma materialização ou objetificação do desejo. Você está me usando como objeto sexual, né? Então as pessoas estão... isso aí é uma impressão que eu tenho, que assim, a questão da conquista, eu lembro que uma outra fala do Dunker, que ele fala o seguinte: a sexualidade está em tudo, né? Olhar tem sexualidade, tocar tem sexualidade, conversar tem sexualidade, né? Tudo isso que a gente vive tem sexualidade. Então, uma energia vital para a gente poder viver. Como que você percebe isso e o que a gente pode pensar através desses novos tempos, essa materialização da proibição do desejo das pessoas? A sexualidade, a libido, na verdade, é a potência maior que a gente tem e que move a gente, né? A libido, ela tá em tudo que a gente faz, não só no ato sexual em si, né? Mas é a motivação, é o desejo, né?
E, de certa forma, a conversão do desejo para essa materialização, como você coloca, a gente vai perder também essa capacidade de fluidez do próprio desejo. Porque se a gente for pensar no desejo também, até lá na fase da infância, como uma tensão sexual, a tensão sexual ela é fluida. A criança não tem uma identificação daquilo que ela é ainda, se ela é homem, se ela é mulher, né? Para onde ela vai apontar o desejo dela. Então, quando você trava o desejo, quando você direciona o desejo, isso empobrece. Quando você empobrece o desejo, de certa forma, você empobrece a autoestima. Né? Você empobrece qual é a função do ser, você empobrece qual é a função do ser humano. Isso, óbvio, é uma das coisas que causa neurose. Né? A neurose é quando a gente não consegue ter uma certa fluidez. Se a gente for para pensar na palavra neurose, é neuroótica, né? Quer dizer, está turvado em relação à minha ótica, eu não consigo ver o que está à minha frente porque não me foi permitido explorar esses desejos de outras formas, né? Então eu tenho sempre que fazer alguma coisa para agradar alguém, porque se eu colocar meu desejo aqui, não vai estar muito ok, então eu tenho que colocar meu desejo lá que vai estar legal, né? Então a gente vê grandes movimentos sociais aí, do LGBTQIA+, das feministas, é uma luta pelo desejo, né? Deixa eu colocar o meu desejo mais ou menos aonde eu quiser. Não vamos entrar no mérito se está certo, se está errado, mas é meio que assim, deixa eu ter uma fluidez no meu desejo aqui, não vamos empacotar ele de alguma forma, né? Porque senão eu vou meio que perder a minha dimensão aqui, os meus prazeres. A gente sabe que a vida não é só prazer, mas essa potência sexual que a gente tem, essa libido, ela é muito importante para o desenvolvimento do próprio ser humano em si, né? Das motivações do ser humano. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Conversa boa, passa rápido, né, gente? Igual jogo de futebol quando tá bom, né? Passa rapidinho, filme, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral. Não saia daí, estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba entrevistando Tiago Lousada. Tiago Lousas. Não saia daí, um minutinho só. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com o psicanalista Tiago Lousas e a gente está falando aqui de castração, falando de psicanálise, desejo, falando de um monte de coisas, relações líquidas, estamos tratando de um monte de coisas. Eu acho que nada melhor do que a palavra nesse momento para trazer lucidez para a gente, né? Como dizia Raul Seixas. Tiago, eu queria que você, nessa volta agora para o segundo bloco, falasse um pouco do que é a castração, né? Como que se dá esse processo e logo depois a gente pensar por que tem pessoas que repetem esses movimentos, né, de não castração ao longo da vida. Mas o que é a castração essencialmente? Sim.
Antes disso, eu queria fazer talvez um overview aí, dar um preâmbulo antes da gente chegar na fase da castração, né? Porque no final do bloco passado a gente estava falando sobre a libido, né? Sobre a sexualidade, sobre essa fluidez. Então, logo quando a criança nasce ali, ela não tem, como eu falei, a fluidez, a libido está na fluidez, então ela não tem a concentração, que nem dizia Freud, no órgão genital ainda, né? Não está no órgão genital ali. Então, ela passa por algumas fases antes, que é o que ele chamava de fases pré-genitais, né? Então, a primeira fase pré-genital que ele coloca, é a fase oral, do 0 aos 2 anos. Então, a libido da criança toda voltada na boca ali, né? E é como se a pele da criança fosse o cérebro da criança. Então, é nesse momento que a gente começa a estabelecer a segurança afetiva que a gente carrega para a fase adulta, né? Então, se eu tenho ali um parental que cuida, um parental que está próximo, um parental que dá sempre para a criança, que dá de mamar para a criança, a mãe, né, não leva, por exemplo, num show para dar de mamar, porque é muito sensível para a criança ali, né? Ela acha que a mãe é uma extensão dela, né? E quando tem esse tumulto, ela constitui a segurança dela de forma bem estranha, sabe? Bem frágil. Então, essa fase oral, ela serve para isso, né? Para constituir a segurança que a gente carrega na fase adulta. Depois ali, a gente quase entrando na castração, a gente tem, depois da fase oral, a gente tem a fase anal, que é onde depois essa libido sai da boca e ela vai justamente para o ânus, né? Para o esfíncter. E por que isso? Né? Porque essa fase para a criança é uma fase de muito empoderamento, né? Onde ela está muito segura de si. E por que segura de si? Porque é a fase onde ela começa a entender que ela se controla, né? Olha só que interessante, a gente está falando do controle aqui, onde ela se controla. Então, ela controla o próprio esfíncter. Quer dizer, eu estou fazendo meu xixi, meu cocô na hora que eu quero. E essa é uma fase de desafio. E até essa fase, a gente também falou no bloco passado sobre o narcisismo, né? Até essa fase, o narcisismo está todo voltado para si, é o narcisismo primário, né? A libido está toda voltada para si, né? Então, é nessa fase aí que Freud colocava, de certa forma, o medo da castração, que vem logo depois da fase anal, né? O que é o medo da castração e como simbólica, né? A menina inveja, vamos dizer, o pênis do pai, o poder do pai, e o menino tem o medo de perder esse pênis, né? Mas é sempre pelo amor pela mãe ou pelo pai, né? Isso aí sempre cruzado, a menina mais pelo pai e o menino mais pela mãe, né? Então, como ele tem medo de perder esse amor, né? Ele acaba, como ele tem medo de perder esse amor, o pai acaba meio que castrando ele, né? Quer dizer, se a gente pudesse entender num conceito bem simples aí é mais ou menos quando o pai ou a mãe começa a colocar os limites que a gente falou, né? O pai começa a falar assim, ó, vai dormir no teu quarto, cara, essa aqui é minha mulher, ou fala pra menina, ó, eu já sou namorada da tua mãe, você vai procurar outro homem. E aí, quando ele tá nessa época de empoderamento ali, né, de falar assim, cara, eu sou o máximo, porque é na época que a criança começa a escolher as coisas que ela quer, colocar as roupas que ela quer, ela começa meio que enfrentar situações, né? É nessa época também que ela começa a desenvolver ali o controle sádico das relações, a parte masoquista também das relações. Então ela está se achando ali. Então quando o pai faz essa castração, quer colocar o limite ali, né? A criança, de certa forma, se a gente puder fazer uma elucubração aqui bem empática e bem simbólica do negócio, talvez seja quando ela vai dormir no quarto sozinha, falando, cara, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer agora? E ela tem um pequeno ego ali, ela nem consegue, às vezes, administrar aquela angústia, né? Mas a importância da castração vem aí, né? Porque ela começa a lidar com a própria angústia, e aí ela começa a entender que existe o eu e o outro, que a gente falou também no bloco passado. Então, quando se tem o limite da castração, quando se tem a imposição do não, né? E de certa forma esse não recorrente, porque não é um não só, eu começo a entender que eu preciso dar conta de mim, eu começo a entender que tem um outro fora de mim. E aí, a partir desse outro fora de mim, eu começo a me relacionar com ele. Eu começo a entender que eu preciso me dedicar ao outro para eu ter alguma coisa, eu preciso colocar o meu desejo no outro também, né? Eu preciso ter essa relação melhor com o outro, porque eu vou abdicar do meu amor impossível, que seria os meus pais, para um amor mais possível, né? Um amor que cai. Beleza, agora eu vou procurar uma outra coisa, porque aquela pessoa que eu era apaixonado, que era meu pai ou minha mãe, ele não pode ser mais meu, né? Então eu vou em relação ao outro. Então a castração coloca esse limite aí nessas relações, né?
É o olhar para o outro, é o quanto eu consigo aí depois me dedicar em relação ao outro. Sair de mim e ir em relação ao outro. O Tiago, o que a gente pode trazer na vida adulta do que a gente fez que nós passamos na infância? Eu vi dos recortes seu, que é você dando uma dura mesmo, fala, a pessoa que não consegue encerrar um ciclo, né, que está aí, ele não conseguiu castrar, né, então ele entra para fazer alguma coisa e não termina, ele vai fazer outra coisa e não termina, ele faz outra e não termina. A castração não feita lá atrás, ela reflete, tem outras coisas também que refletem na vida adulta da pessoa, mas a castração é um elemento fundamental nesse processo? Sem dúvida. Porque, de forma simbólica ali, eu vou ficar naquele amor impossível que é o meu pai, né, ou a minha mãe. Então, como ele é impossível, porque ele já tem um outro cônjuge, eu nunca vou ter finalizado aquele processo de castrar. Eu nunca vou ter fechado aquele primeiro grande ciclo, que é o ciclo edipiano, que é o ciclo de amor em relação àquela pessoa. Então você percebe, se eu não fecho o ciclo da castração, eu deixo sempre um ciclo aberto. Então todas as coisas na minha vida mais para frente, elas vão ter um ciclo aberto. Elas não vão se concretizar. Eu não vou conseguir terminar de ler um livro, eu não vou conseguir terminar um projeto, eu não vou conseguir terminar um relacionamento. Eu fico em relações sádico e masoquista. Eu fico em relações que vão e voltam. Que ao mesmo tempo que eu machuco o outro. Né? Por simplesmente eu querer essa repetição de uma coisa que é impossível para mim. Eu não consigo suportar a frustração. Eu não consigo, porque eu não tive lá atrás, né? Eu não tive a castração lá atrás, então eu não consigo suportar a frustração agora. Então, por eu não conseguir suportar, e eu não quero suportar, então eu fico nessa, de vai e volta. Então, eu não sei se eu termino, aí eu começo a cutucar o outro, aí o outro me cutuca, e aí vai, e aí... Entende? A gente percebe que nas relações aí, conjugais, né? A gente acha que a luta nas relações é para ver quem é o mais sádico, né? Ver quem é o que cutuca mais. Né? Mas, na verdade, a luta aí é para ver quem é o mais masoquista da relação. Porque o masoquista, ele pressupõe um cuidado. Né? É sempre assim, não, ó, você fez isso aqui comigo. Não, mas aquela vez você fez isso aqui comigo. Não, mas aquela vez... Você fica sempre tentando se rebaixar. Porque, se a gente for ver, a gente nasce na mão de uma cuidadora, a gente nasce na mão de um cuidado. A relação sádica e masoquista, de forma aqui, fazendo um paralelo, é a mesma relação de hierarquia entre pai e filho, né? Entre pais e filhos. Então, se eu não tenho um corte nisso, se eu não tenho uma castração nisso, esse sintoma ele vai se repetir ao longo da vida. E aí eu fico nessas relações que são desgastantes, são cruéis, são duras, machucam, mas eu não consigo terminar. Porque lá atrás eu não soube suportar, eu não tive esse corte, né, da castração em relação a mim. Eu não fui dado limite, eu não tenho limite. Aí eu coloco sempre o outro para tentar satisfazer nesse meu narcisismo. Então, já que eu não tive lá atrás, eu também não vou receber agora. Né? E fica esse ciclo vicioso, extremamente doentio e não é sadio para nenhum tipo de relacionamento. É desafiador esse momento, Tiago, que a gente precisa compreender o que está acontecendo e tem muita falta também nessa conversa que a gente está tendo, assim, com relação ao adulto, assim, como é que você percebe isso, essa questão da falta na construção do sujeito, né, desde a infância até a sua vida adulta? Sem dúvida. Porque se a gente for pegar aí pela questão da falta, né, a falta é o que gera o desejo. Né? Então, se eu não tive, eu vou sempre desejar que o outro me dê. Né? Eu não vou saber lidar com a frustração. Se eu tenho a falta de uma castração, eu não vou ter um superego. E aí a gente vê essas relações que a gente estava falando aí, né, de governadores, de políticos, até dessas relações. Eu me lembro, você me fez recordar de uma reportagem que eu vi logo quando faleceu aquele menino João Hélio, que foi arrastado pelo carro. Sim. E aí teve uma reportagem onde estava entrevistando o assassino ali, né, o cara que estava dirigindo o carro, e perguntaram para ele, falou assim, você viu o que você estava fazendo? Ele falou assim, não, eu vi. Mas você percebeu que estava arrastando o menino? Ele falou, não, eu percebi que estava arrastando o menino.
Assim, mas por que você não tentou parar? Por que você não parou para... Não, então, eu tentei jogar no poste para ele meio que bater no poste e sair. Aí ele falou assim, aí perguntaram para ele assim, você não pensou que podia ser seu filho? Ele falou assim, mas eu não tenho filho. Você percebe? Assim, não tem a relação do eu e do outro. Não tem aquela castração lá atrás, não tem um limite, não tem... Então, você começa a não ter o senso do que é você, do que é o outro, você começa a invadir o espaço do outro, você começa a ser, de certa forma, pequenos psicopatas a gente tem aí, né? Se a gente for ver. Então, aí você tem uma sociedade totalmente doentia, porque essa relação ela não é estabelecida de forma sadia. É estabelecida onde eu não consigo ter um olhar ao próximo, não consigo sair de mim em direção ao outro. E aí, para essa falta, você colocou, por essa falta de limite, por essa talvez aí a gente pode colocar por essa falta que eu tenho dentro de mim, da minha angústia, de eu não conseguir suportar isso, né? Eu coloco no outro para resolver esse desejo, porque toda falta ela gera um desejo, né? Se eu tenho uma falta ali de afetividade na infância, se eu achei que eu tive, né? Porque muitas das vezes a gente teve, mas a gente criou uma certa imagem de que a gente não teve, né? Freud falava muito sobre o imago. O imago é uma representação daquilo que não é real, daquilo que eu fantasio na minha cabeça, né? Eu posso ter tido um pai e uma mãe extremamente carinhoso, mas eu acho que por um momento ali eles não foram. Então aquilo lá vai me gerar uma carência. E essa carência, essa falta vai me gerar um desejo. Esse desejo vai fazer com que eu coloque para o outro resolver, né? Então, esses movimentos aí, né, se eu não conseguir ter aquele freio do superego, se eu não conseguir ter aquele freio de virtudes, de moral dentro de mim, eu não vou conseguir também me relacionar. E aí eu acabo virando um mini psicopata aí que vai estar estendido por todas as outras áreas da sociedade que a gente vê. Tiago, eu tenho que fazer outro recorte aí na sua fala, que é essa... eu sempre cito aqui, já tem um bom tempo, o Christopher Lasch com a Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, que ele traz essa ideia de divisão de pautas. Dentro desse diálogo, essa ideia assim, de não diversidade, né? Nós temos uma fala muito forte de diversidade hoje, né? Mas a gente tem uma vivência pouca de diversidade. Então, eu penso assim que quando eu estudo na minha infância na escola pública, a gente tinha um contexto de diversidade muito amplo, né? Hoje não mais. Hoje você tem as escolas que têm ali cada uma com a sua metodologia e põe o sujeito para competir com o outro e tal. Essa ideia de não diversidade, essa ideia também de trazer uma sociedade mais uniforme, mas também, como diz o Lasch, cada pauta entrincheirada, né? Cada pauta na sua trincheira ali, discutindo aquilo que é seu, mas não discutindo o bem comum, pode trazer também algum tipo de sofrimento psíquico, assim, nesse contexto de formação social que a gente vive, e com essa amplificação também, a gente está vendo agora, por exemplo, nesse reality show do Big Brother, né, essa conversa muito forte, né, das pautas identitárias e tudo. Como é que você vê tudo isso e que tipo de sofrimento, ou que tipo de convívio psicológico, psicanalítico isso traz e nos revela como sociedade? Você acaba vivendo numa bolha, né? Você constitui várias bolhas e as bolhas não se comunicam. Não tem algo em comum, que você colocou, que rege essas bolhas, né? Que deveria ser o senso de humanidade, né? Ao meu entender. Então você vai tendo várias bolhas. Você tem, aí se a gente puder trazer por agora, né? Você tem a bolha ali que é a favor do lockdown, do que não é, de uma comunidade X, de uma comunidade Y, de vidas negras importam. Aí tem o Baby Lives Matter, né? Que é a questão sobre o aborto. Você tem a questão sobre que é a favor, que é contra. Então se perdeu a capacidade de dialogar, se perdeu um senso comum, se perdeu não tem um objetivo comum na população, na massa, não tem uma crítica moral para se discutir algo maior do que... Será que é só isso mesmo que importa, né? Será que
é isso que vai direcionar a nossa vida? Será que é isso que vai me conduzir para ser um ser humano melhor? Ou será que eu entender que antes de qualquer pauta identitária, de qualquer tipo de relação, se é X, se é Y, ali tem um ser humano atrás daquilo ali, né? Antes de eu ter qualquer tipo de orientação sexual, eu sou um ser humano. Antes de eu ter qualquer tipo de cor, eu sou um ser humano. Antes de ser qualquer tipo de partido político, eu sou um ser humano. Né? Então perdeu essa dimensão que a gente estava falando, né? E eu acho que isso é extremamente prejudicial. A gente está vivendo em bolhas. Isso, se a gente puder voltar também em relação às big techs, é uma coisa absurda, porque você só vive naquela bolha, aquela informação que você consome, é sempre informação que você vai ter. Você não tem você não tem outras informações, é sempre jogado aquele mesmo tipo de informação que você procura. Então você está sempre vivendo naquilo lá. De certa forma, essas big techs, elas alimentam essa informação e você não consegue sair da bolha. E sempre o outro é errado. O outro sempre tá distorcido, o outro está sempre fora do jogo, o outro sempre está errado. Então, você criou várias bolhas, sabe? E eu acho que criando várias bolhas, de certa forma, ela é muito mais fácil de ser uma massa de manobra. Porque é eles que vão ali gerenciar aquilo que eles estão querendo gerenciar. Né? Seja aí, eles, a gente, estou generalizando aqui, pode ser big techs, pode ser políticos. Porque o capital se transforma, né? Eu até falei que eu tenho que parar de falar de capitalismo e falar da filosofia capitalista. Porque quando você fala do capitalismo, as pessoas pensam assim, mas quem é o capitalismo? Como se fosse um indivíduo, um mega pessoa que está ali manobrando. Né? Mas o movimento capitalista, a filosofia capitalista faz de fato esses movimentos acontecerem e como disse aqui a Nora Merlin, coloniza a subjetividade. Né? Tá por aí, Thiago? Sem dúvida, concordo com ela. Coloniza a subjetividade. Você perde a dimensão. Você não consegue olhar para o outro. Você fica Vou ser repetitivo aqui, você fica na bolha. Para você ser o correto e o outro é o errado. Não tem mais tolerância. Né? Você não tem mais a capacidade de aprender a se frustrar. Você não consegue mais se frustrar. As pessoas não conseguem mais se frustrar hoje. Qualquer tipo de frustração já pede uma chupeta, já quer uma madeira, já regride para a fase oral, né? Já quer um seio materno de novo, já quer um acolhimento de novo. Essa capacidade não tem mais. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer um intervalinho, volto com o terceiro e último bloco aqui, com essa conversa super bacana. Como é que passa rápido, gente? É impressionante, né? Uma conversa boa passa rápido demais. Não sai daí, estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com o Thiago Lousas. A gente está falando um pouco de desejo, sexualidade. Daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas ligadas à psicanálise também. Não sai daí, é um minutinho só. Nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com o programa Cultura Geral, aqui na parte final, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando aqui o Thiago Lousa, psicanalista, paulistano. Ele bebeu da água de Minas, ali no sul de Minas, a água fronteiriça, né? Mas tem café bom lá, viu? O lugar tem café bom. Tem. Ô, Thiago, queria saber de você como que o afeto, né, ele pode formar
um sujeito seguro ou inseguro? Como é que essa coisa do afeto trabalha na gente? Que o ser humano é Quando eu fazia direito lá na Milton Campos, na Faculdade de Direito aqui, nas aulas de introdução ao processo, estudo ao processo, a primeira fala do professor era: o homem é um ser gregário. Então, nós precisamos viver em comunidade. Então, nós precisamos regular a sociedade que a gente vai viver. Mas, antes de tudo, ele é um sujeito de afeto, né, Tiago? E a gente, como é que é lidar com isso, com o excesso de afeto e com a falta do afeto? Como que a gente pode pensar isso no humano? Isso é legal. É que o afeto para a psicanálise é aquilo que é desagradável, né? Mas eu estou entendendo aqui que o afeto é a afetividade que a gente está acostumado a falar, né? Quando você falou entre falta e excesso, né? É muito interessante isso. Quando ali na nossa criação a gente tem um excesso de afeto, né? Eu chamo ele eu falo que ele é o gordo de provisão, né? O que é o excesso de afeto, né? O excesso de afeto é aquilo que os pais fazem tudo, dão de tudo, estão sempre ali presentes, é meio que aqueles pais muito coruja, que não deixa o filho colocar o pé fora de casa, que está sempre, né, dá de tudo, o moleque faz alguma coisa na escola, os pais passam a mão. Então esse é o gordão de afeto, né? É o que teve excesso de afeto, né? E tem o magro de afeto, né? O magro de provisão. O magro de provisão é aquele que às vezes não recebeu. Aquele que não recebeu, aquele que os pais eram meio omissos, ou que trabalhavam muito, ficou ali, às vezes, com uma pessoa que cuidava, ou com um vizinho, ou que os pais não davam atenção. Mas os dois têm uma mecânica bem parecida, sabe? Os dois têm uma mecânica bem parecida que eles vão chegar numa fase adulta ali, e o gordo de afeto, né? O excesso de afeto, aquela pessoa que recebeu muito, ela vai chegar nas relações, seja qualquer ela for, profissional, pessoal, afetiva, ela vai chegar nas relações meio que com uma mensagem inconsciente, assim, sabe? Cara, eu recebi tudo. Então você tem que me dar tudo. Você tem que me dar tudo. Então, é aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Porque ela sempre pede, ela sempre quer mais. Porque ela sempre teve. Sabe? Ela sempre teve. Então ela está sempre demandando. É aquela pessoa que não aceita nenhuma capacidade de frustração, aquela pessoa que está sempre... a troca de relacionamentos, porque, cara, se você não me deu aqui, tem outro que tem quem dê mais, sabe? Então eu procuro outro, e eu vou pulando, de galho em galho. Vou pulando de relacionamento em relacionamento. E o magro é a mesma coisa. O magro é um saco sem fundo. O magro é aquele que fala assim, fala que me ama. Já falou que me ama hoje? Aquele que você manda uma mensagem e fala assim, poxa, mas você nem viu, nem tem os 2 tracinhos azulzinhos lá do WhatsApp. Por que você demorou para responder? Você não trouxe nada para mim? Então, é aquele que tem a mensagem meio que inconsciente assim, cara, eu não recebi, então você tem que me dar, sabe? Então, por mais que você dê, ele nunca vai satisfeito. Porque de quem que ele quer receber, de fato? Ele quer receber a afetividade dos parentais e não da pessoa. A pessoa aqui agora é só uma transferência objetal, é só um outro objeto que ele está procurando, né? E isso vem muito de encontro, porque, por exemplo... a gente estava falando ali, voltando à parte da castração do superego, né? Se a criança, numa certa idade, ela faz alguma coisa e a mãe começa, ou a mãe ou o pai, eles começam a chorar, por exemplo, vão para o quarto chorar mediante aquela atitude do filho ou da filha, essa criança tem uma mensagem muito poderosa inconsciente. Ela fala assim, cara, se eu conseguir fazer o meu pai e minha mãe chorar, eu posso fazer qualquer um chorar. Se eu conseguir fazer qualquer coisa com os meus pais, eu consigo fazer com qualquer pessoa. Então, a importância que a gente estava falando da castração do limite é isso. Do excesso é isso, e da falta também é isso. Quer dizer, se eu não tive, ou se eu tive muito, alguém vai ter que me dar, entendeu? E aí aqui eu vou me recordar de uma frase... A frase não, o que o Winnicott falava sobre os pais, ele falava assim que os pais, eles não têm nem que ser excelentes, nem ruins. Eles têm que ser suficientemente bons. Apenas isso, suficientemente bons. Porque, assim, na suficiência você dá aquilo que é meio que estável. A criança vai ter que lidar com a angústia depois, vai ter que lidar com a falta, vai ter que lidar com algumas perdas. Ela vai procurar caminhos, sabe, para direcionar aquela angústia dela, para direcionar o desejo dela. Ela que vai dar a solução. Porque sempre teve solução, ela não vai conseguir fazer isso na vida adulta.
ela vai virar um adulto frustrado, ou por excesso ou por falta. E também tem um outro ponto, né? Pode ser excesso, falta ou trauma. Um trauma também pode gerar alguma coisa. Mas isso, de certa forma, é mais de fácil correção ali, né? Porque foi talvez um episódio ali, né? Do que, às vezes, uma vida inteira de excesso, uma vida inteira de faltas, né? Ô, Tiago, esse papo tá ficando muito. Esse papo é muito. Se colocar um queijo, um café aqui, acabou. Próxima a gente faz eu coloco um cafezinho aqui. Tem um amigo meu que falou que festa virtual é bom que cada um bebe o que leva, né? É verdade. Ô, Tiago, para a gente encerrar, eu queria te perguntar sobre amor originário e amor idealizado, que é uma das coisas que mais assola a sociedade. Mas assola as pessoas, nem a sociedade, mas assola as pessoas, porque as pessoas não entendem essa coisa do inconsciente, né? Essa coisa que reprime do amor originário e depois, no futuro, ele vira amor idealizado e o inconsciente testa a todo momento o amor idealizado. Então, aquela pessoa que encontrei a metade da laranja, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Não, é isso mesmo. Encontrei a metade da laranja. O inconsciente dela vai testar ela o tempo todo, né? É um copo fora do lugar, uma coisa que ele deixou de fazer, ou ela, né, deixou de fazer. Isso tudo vai acontecendo ao longo do tempo e a pessoa não percebe essa coisa se não fizer uma terapia, né? Como dizia o Fábio Belo, não existe possibilidade de você fazer terapia lendo psicanálise. Você tem que passar pelo processo, né? Então, e às vezes a pessoa sofre sem entender porque está sofrendo e não procura um acompanhamento, uma análise nem nada. Como que a gente pode trazer para os dias de hoje, se bem mais de uma forma mais real, o que é essa ideia de amor originário e amor idealizado e como é que isso reflete nas relações humanas no futuro, assim, na vida adulta? Sim. Você citou um Fábio aí, e falou da metade da laranja, eu vou citar o Fábio Júnior, que ele canta as metades da laranja, casou 6 vezes, né? Quer dizer, e os amores idealizados aí, né? Os amores idealizados. Então, quer dizer, o amor idealizado talvez passa lá atrás, né? Naquela função que eu sempre tenho, aquele meu primeiro amor, que é o mais puro de todos, né? Que é o amor materno e paterno ali, né? E, pô, como é bom ali, como é bom a gente saber que a gente vai poder um dia fazer algum tipo talvez de coisa meio que errada, assim, a gente tem um lugar seguro para voltar, né? É difícil o pai que não vai acolher, os pais que não vão acolher os filhos, né? Aquilo ali é o amor talvez incondicional, né? Tudo bem que na paternidade a gente tem uma certa também idealização, né? Que é super legal, que tem o amor tem que ser incondicional. Na verdade não, mas isso aí pode ser um papo para outra hora, mas ali você tem sempre uma segurança, né? Você tem sempre uma segurança de alguém que sempre te trocou, alguém que sempre te deu atenção, alguém que sempre te deu um mamar, que você estava seguro ali, o que você busca por não ter, né? Esse amor que você gostaria. Então você idealiza isso depois na vida adulta, né? Você não consegue lidar com a contrariedade, você não consegue lidar com a frustração. Então você vai idealizando, você vai colocando nesse sentido aqui, uma certa falsa esperança, né? A esperança nesse sentido, e não a esperança como tem que ser, a esperança nesse sentido acaba sempre sendo um processo meio egoísta, sabe? Porque na minha esperança, no meu ideal de esperança é sempre, puxa, ele vai melhorar, puxa, ela vai parar de fazer isso, puxa, sabe, mas ele tem essas qualidades, não, mas olha só, ela é a mãe, ou ela é o pai dos meus filhos. Então, eu vou sempre idealizando e contando mentiras para mim, né? E parece que não, sabe, Ederson, que a gente está numa certa, não sei se diria evolução, mas uma certa liberdade aí, talvez, do desejo ou de uma falta de capacidade de frustração, mas a gente tem cada vez mais casais se separando, mas ainda é muito frequente uma certa idealização de família, sabe? Às vezes eu vejo muito com casais que estão em relacionamentos que claramente são relacionamentos ali, talvez edipianos, né, mas que levam as características, esses tons aí sádicos, masoquistas, né, e que não saem dali porque falam assim, não, mas ele é um bom pai, sabe, para os meus filhos, mas ela é uma boa mãe para os meus filhos, não, mas olha só, como é que eu vou viver depois, já tô com 15 anos de casado, como é que eu vou separar, puxa, mas olha, sabe, então, ainda tem essa idealização ainda
da família, não que família, ao meu entender, não seja um reduto, um antro ali de extremo aprendizado, onde a gente exercita o amor, a gente exercita né, todas as nossas virtudes ali, mas até que ponto isso vale a pena para uma idealização, sabe? Até que ponto isso vale a pena? Uma das coisas que os filhos querem sempre ver são os pais bem. Se os pais estão bem, os filhos estão bem. Se os pais estão mal, os filhos consequentemente vão estar mal. Isso acaba gerando uma falta aí, se a gente puder trazer de novo, uma falta imensa, né? Um buraco imenso afetivo. Porque depois esses filhos não vão conseguir se desvincular desses pais, porque às vezes eles se colocam no meio desses pais como fonte de resolução desses problemas, como fonte de união do casal, como fonte de... E aí depois eles vão fazer um movimento lá na frente de às vezes querer construir uma família idealizada pelo que eles não tiveram. Né? É muito interessante nesse negócio de idealização, de amor idealizado, né? Eu sempre coloco aqui, às vezes onde eu vou falar alguma coisa sobre festa de 1 ano de criança de idade, né? Festa de um ano de idade da criança. Às vezes os pais vão importar o Mickey da Disney, vão trazer o Mickey da Disney, vão fazer um puta de uma festa, vão trazer sabe? Uma criança de 1 ano, ela nem sabe quem que é Mickey, cara. Você colocar um mouse ali na frente e falar, isso aqui é um Mickey, tá bom? Cara, ele vai... Mas aquela festa é por adulto, sabe? É porque talvez ele não teve. É porque ele não teve aquilo que ele vai querer dar. Então, essas faltas que eu digo, essas transferências, essa falta que gera o desejo, que aí é o desejo de ter uma festa de 1 ano de idade, mas não é para o meu filho, é para mim. E aí é muito interessante, porque a gente vê o negócio assim, né? Eu começo a me realizar através do outro, né? Eu começo a me realizar através do outro. Ou seja, do meu filho, ou seja, porque eu sou uma pessoa mais introspectiva, e aí eu vou me relacionar com uma pessoa mais extrovertida, e aí, cara, aquilo me encanta nela, só que olha só que interessante. A partir do momento que eu começo a ficar extrovertido, aquela pessoa deixa de ser interessante para mim. Ou vou me relacionar com uma pessoa que tem um poder muito legal, às vezes financeiro, mas à medida que eu vou me alavancando na minha carreira, vou conseguindo aquilo, aí quando eu chego e tenho às vezes o mesmo poder financeiro que ela, aquela pessoa perde o interesse para mim. Porque eu estava me realizando através dela. Eu estava colocando a minha falta nela. E aí, talvez quando você chega numa análise e você percebe isso, você fala, caramba, cara, e agora? O que eu faço? Né? Aí eu costumo brincar, assim, falar, então agora você vai ser casa de verdade com a pessoa. Porque até então você não tinha casado com ela. Você tinha casado com você mesmo. Né? Aí você começa a falar, porra, agora, então tá bom, então agora você começou uma relação de certa forma, de castração para você começar a enxergar o outro como ele é, e não como você idealizou ele. Né? Então isso é muito forte dentro do processo. Né? Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral, é um programa que não dá vontade de acabar, né? Tiago, muito obrigado pela sua participação, foi excelente, viu? Fiquei muito feliz, muito satisfeito com essa pauta super bacana. Eu que agradeço o convite aí, muito obrigado, a gente se achou na internet aí, a internet tem dessas coisas boas, tá vendo? A gente mal se conhecia e em estados diferentes a gente conseguiu trocar essa ideia super bacana aqui. Eu que agradeço o convite, espero ter agregado bastante aí de alguma forma para vocês. Agregou demais. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço. Voltamos amanhã com mais uma pauta especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.